Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 10 de junho, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje que nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos nesta segunda-feira a leitura do capítulo 5 do evangelista São Mateus, onde teremos esse grande discurso da parte de Jesus Cristo, que nós o conhecemos como sermão, como o discurso da montanha. Cristo que chama os seus discípulos num lugar à parte e começa a lhes ensinar. E vemos que o seu ensinamento começa justamente com a proclamação das bem-aventuranças. Cristo hoje recorda: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, aqueles que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados e perseguidos por causa da palavra de Deus. E nós poderíamos traduzir esta palavra bem-aventurado por santos. Se quisermos alcançar de fato a santidade, hoje Cristo nos aponta o caminho a seguir. Devemos viver a pobreza de espírito, confiando totalmente no Senhor e na sua palavra. Não devemos nos deixar desanimar diante das aflições que o mundo muitas vezes nos causará por causa da nossa fidelidade à palavra de Deus. Devemos viver a mansidão no nosso dia a dia, termos fome e sede de justiça, recordando que a justiça na Sagrada Escritura é sempre procurar viver a vontade do Pai em nossas vidas. Devemos viver a misericórdia, termos um coração puro, promovermos a paz que brota justamente deste nos reconhecer todos filhos de Deus e, portanto, irmãos uns dos outros. E também devemos ter sempre firme a nossa fé, mesmo diante das perseguições por causa da justiça, por causa da nossa fidelidade ao Senhor, ou como quando formos injuriados ou até mesmo perseguidos por causa da palavra de Jesus Cristo. E assim então nós somos bem-aventurados quando nos deixamos guiar por Cristo e pela sua palavra. Seja necessário que nós procuremos o nosso dia a dia viver e imitar a Cristo, imitando os seus gestos, as suas palavras, vivendo aquilo que ele viveu. Por isso, no nosso dia a dia, nós devemos seguir, viver a palavra de Jesus Cristo. Palavra esta que nos convida para junto do Pai e nos conduz, então, para junto do Pai. E nós seremos, então, bem-aventurados quando nos dispormos no nosso dia a dia a ouvir a Cristo, a ouvir a sua palavra, a ouvir o seu ensinamento, como hoje ele nos convida e nos ensina. Assim, abrindo esse discurso de Jesus, este sermão da montanha, ele convida os seus discípulos, convida também a cada um de nós
para que possamos dia a dia procurar viver a santidade como vocação própria de todos nós. E a santidade é justamente cumprirmos o seu mandamento, vivermos a sua palavra e anunciarmos dia a dia o Evangelho de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.